Hoje o nosso convidado é o ex-bancário, atualmente advogado, Dr. Hélio Nascimento, está aqui comigo para a gente falar, trocar ideias sobre o ramo, né, sobre o segmento, a vida do bancário, do ex-bancário e, claro, a gente entrar um pouco mais fundamentado na questão jurídica. Seja muito bem-vindo, Dr. Hélio Nascimento. Fala aí para nós, fala com o pessoal de casa. Obrigado a você, ao pessoal que prestou esse convite. É uma satisfação imensa estar aqui. Poder falar um pouquinho da minha história como ex-bancário, como advogado, enfim, E que mudança, né? é E que uma mudança. mudança radical, assim, onde muita gente não acreditava, diga-se de passagem, mas é aquilo que eu sempre falo, né? Estuda que a vida muda. E É. mudou para melhor, Eu graças a Deus. aprendi essa frase, eu acabei de captar essa daqui, a vontade de fazer a primeira tatuagem. Tudo que a vida muda, já pensou? É sobre Mas, isso. mas ó, assim, a gente fala muito cenário, Sim, ex-bancário e tudo mais, mas é o trabalhador no geral, né? exato, A gente exato. sabe que existe as categorias onde o Sim, pessoal tem a parte sofredora ali, vamos dizer assim, na retaguarda, sim, que isso o público não vê, né? exato. Isso quem está ali à frente, precisando de um serviço, precisando de um Sim, produto, não vê o que o trabalhador passa por trás. Mas antes da gente entrar nesse assunto, que eu tenho muita coisa para comentar, né? Porque os ex-bancários, eles se conectam, porque, é. gente, eu sou ex-bancário também. Então, assim, quando a gente lançou o convite para ele, eu disse, vai sair história, Vai. vai sair história. E tem Tem, muita, viu? Tem. ex-bancário tem muita coisa. Mas eu quero começar assim. Se apresenta para o pessoal de Certo. casa, conta um pouquinho assim como foi tua trajetória. Começou teu trabalho dentro de banco? Sim, Como foi a parte. Vamos lá para o início. isso. O que que acontece? Foi meu primeiro emprego. Eu entrei no banco com 19 anos, se eu não me engano, entrei na função de estagiário. Passei 2 anos como estagiário e depois fui promovido à caixa, supervisor de caixa, gerente pessoa física, depois gerente pessoa jurídica. E aí foram 12 anos de trajetória, onde eu vi que de fato aquilo ali não me completava por inteiro. Eu fiz graduação, fiz pós-graduação na área financeira. Mas chegou um determinado momento que eu disse: não, isso aqui não é para mim. E na verdade eu sempre tive vontade de fazer direito. Eu tinha um tio que era advogado, que me instigava muito a fazer, mas eu nunca tinha tido a oportunidade. Foi quando eu disse: não, agora que eu tô aqui com a carreira consolidada no banco, eu vou estudar. Vou dar uma estudada, vou fazer o que eu gosto, vou estudar direito, porque eu sempre fui curioso da área, né? Então eu entrei na faculdade, trabalhava durante o dia, fazia o curso à noite. E se passaram os 5 anos, me formei e disse: não, agora eu vou cair em campo. Foi quando eu recebi o convite de um escritório e vem pra cá, ser um cara muito comunicativo, proativo, a gente precisa de gente assim e tal, e eu aceitei e tô aí na área. Vai Hum. fazer 3 anos já, Mas vamos lá, vamos detalhar um pouquinho. Durante, no caso, tua trajetória certo? como banco, Certo. você estava conciliando também a faculdade? Isso, exato. Você conseguiu fazer Consegui, isso? consegui. Eram três A turnos. faculdade de Direito. Durante 5 anos foram 3 turnos. Manhã e tarde banco, à noite E que faculdade. jornada era essa de trabalho? É isso. Na verdade é que você falou, né? A gente tem que focar. Exato, era objetivo, né? O objetivo de vida, de carreira. Eu queria de fato viver esse mundo jurídico, né? Viver isso e hoje assim eu me sinto muito realizado, como profissional, como pessoa, enfim. Hoje eu tô Eu, tranquilo. eu falar assim, doutor Hélio, por conta que durante minha trajetória também, né? Uhum. Na minha função, eu não consegui conciliar o curso. Eu não consegui, para você ver, porque a demanda era tão Sim, grande. sim, sim, Aquela questão, você saía do trabalho sim. de cabeça cheia. Acontecia muito isso comigo. Na aula, professor falando e eu aqui, eita, esqueci de falar para um O cliente, esqueci de contrato, ligar o a contrato. assinatura, Isso, exatamente. Mas é aquela coisa, é objetivo, é foco, disciplina. Se tá me você não chamando de desfocado. Não, eu tô dizendo que cada pessoa tem seu momento, né? E graças a Deus eu consegui absorver isso, né? E fui bem doutrinado. Não reprovei nenhuma cadeira durante 5 anos. Terminei em 5 anos exatos, porque era o objetivo. Eu fazia, não, eu tenho que me formar em 5 anos. Porque o curso já é longo. E reprovar a cadeira para passar mais 6 meses, um ano, não, não, não. Enfim, e deu É, certo. a própria vida, a própria rotina foi uma motivação para você querer Exato, mudar de exato. vida, né? Exato, exato. Porque, assim, no caso foram 5 anos 5 anos. trabalhando dentro de agência. Isso. E nesses 5 anos, eu acredito que tiveram situações muito boas, porque a gente acaba conquistando Uhum. algumas coisas, uma Exato. base, né, da nossa vida. Mas também tiveram aquelas situações um pouco mais que fica marcadinho no nosso Sim, coração. sim, sim. Olha, eu confesso a você que eu não pensei em desistir em momento nenhum do curso. Mas teve semestre que eu tava ruim,
sabe? E ia pra aula, não conseguia concentrar, não conseguia estudar. Mas é aquela coisa, né? Ou você se joga pra cima, ou fica ali pra baixo. E assim, engraçado que eu falava muito isso para meus colegas de agência. Minha gente, vamos pra frente, não se acomode aqui não. Zona de conforto é um perigo. Até hoje eu falo que zona de conforto é beira de abismo. Porque você tá ali, sai da zona de conforto, você cai. Então, assim, eu dizia, vamos fazer um plano B, vamos fazer um plano C. Banco é bom, banco é legal, tem muitos benefícios, etc. Mas, assim, não é um emprego para sempre. E, graças a Deus, hoje eu vejo isso de fato no dia a dia, né? Minha área é a área trabalhista, bancária, mas eu, 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 eu acho que eu fiz minha parte, sabe? Em estudar e tentar mostrar às pessoas que aquilo ali não era o fim. Existe vida pós-banco. É, E eu tô aqui para provar. Mas teve gente que seguiu e teve gente que não seguiu. Mas assim, minha parte eu fiz e é o que importa, né? Consciência tranquila. é. E como foi assim pra ti? Como foi você dizer assim, eu vou tentar um trabalho, um emprego dentro Uhum. de uma agência bancária? Então, eu caí de paraquedas, né? Como eu disse, minha vontade sempre foi fazer direito. Mas por falta de oportunidade, de fato, eu não consegui cursar o direito em 2007. Foi quando eu entrei no banco. E minha irmã chegou para mim e disse: Olha, o Banco Real, na época, tá contratando pessoal terceirizado para fazer empréstimo consignado. Foi na época do empréstimo consignado, eu acho que 2005, 2006. Aí eu disse: Caramba, eu tô sem fazer nada, eu vou. E, enfim, me inscrevi e tal. E quando eu entrei no banco, como terceirizado, eu vi o gerente de terno, de gravata, de carrão. Eu fiz: Caramba, é isso aqui que eu quero. Aí vamos lá. E perguntei o que eu precisava fazer para entrar no banco. Tinha que cursar administração, contábeis ou economia. Aí eu fui fazer ciências contábeis. E fui aproveitado. Aí entrei como estagiário, enfim, conhecimento lá dentro, eu entrei. Mas aquilo ali foi um encanto foi a paixão ali, né? Caramba, isso aqui é massa. Mas depois que você entra, vai passando os anos, enfim, muita cobrança também, né? Tem que falar dos dois lados, né? É um lado bom, pô, salário bom, benefício, você sabe bem, mas o nível de cobrança é altíssimo. E tem uma hora que cansa, meio que você fadiga de tanto faz. Não pode parar, não pode diminuir o ritmo sempre muito puxado. E eu disse: Rapaz, eu acho que tá na hora de fazer, de startar o plano B. Porque eu já tava me sentindo muito fadigado, muito cansado psicologicamente, por um período fazendo terapia, outro período tomando medicação para Passa, desacelerar. passa. Enfim, mas aí foi isso. Eu entrei de paraquedas, realmente de paraquedas. Nunca imaginei na minha vida ser bancário Assim, e nem imaginei que ia passar mais de uma década dentro de banco, né? por isso que eu acho que as histórias dos bancários se conectam, porque tipo, Uhum. a minha história é parecida com a sua. Eu foi assim, basicamente eu tava com minha avó na fila do banco Sim, e eu olhei ali para aquela bancada, né, aquele monte de gerente conversando no telefone, sorrindo, e isso. eu falei para minha avó, eu disse, até a primeira aposentadoria que ela, é o primeiro salário da Sim. aposentadoria dela, né? Eu falei para ela, disse, ó, eu quero trabalhar aqui. Porque eu achava que que gerente de banco, funcionário de banco, era para rir ao telefone, E ficar falando aqui só, E olha, trabalhar de 10 às 4, que é o que todo mundo acha. todo mundo pensa, né? 10 às 3, era Às 3, 10 né? às 3 horas da tarde. Pronto. E aí, disse, poxa, aí fui perguntar também o que precisava de Isso. trabalhar em banco, encantadíssimo. Exato. Ar-condicionado Exato. e, né, o clima do nosso interior também, aquele clima bem, bem quente. Sim, sim. Aí fui, eu De disse, segunda a de sexta. segunda a sexta, foi Isso. a mesma coisa. Tem que cursar economia, ciências contábeis ou Administração. administração. E daí foi o que eu fiz, cursar ciências contábeis também. Sim, sim. Tudo isso com objetivo, né? Um Exato. propósito. Quero trabalhar no banco, eu quero ficar falando ao telefone, sorrindo o dia todinho. E aí depois é que começa, né? A gente teve até um episódio onde eu falei um pouquinho da minha trajetória e tudo Hum, mais, porque eu passei um tempo maior no sim. banco, né? Eu quase completei aí, não vamos falar de idade, tá? Sim. Mas eu quase completei 14 anos de Sim. agências, né? Passei por várias Isso agências. fica. Mas que bom que a gente tá aqui hoje Exato. rindo dessa situação. Exato, exato. Aí eu te pergunto, todo início é aquela coisa, né, que a gente tá empolgado, Isso. tá entendendo como O é que encanto, né? funciona, é o encanto. Você também teve aquela situação de tipo, depois, pessoal, a gente sente como se estivessem se aproveitando e te sobrecarregando É, ali dentro. Teve exato. essa fase também? Não só essa fase, mas também a fase de ver meus colegas se afastando. Porque não aguentaram, né? O nível de cobrança, o nível de pressão. E eu via que A saia de licença, B saia de licença, mas quem ia ficando
ia ficando Nossa. sobrecarregado ainda mais, né? Aí foi quando chegou nesse ponto de ter que fazer terapia, de tomar remédio de manhã para desacelerar, tomar remédio à noite para poder dormir tranquilo. E quando cai a ficha de caramba, será que de fato isso vale a pena? Tá aqui me desgastando, tomando medicação. Já estava começando a afetar minha vida familiar também, sabe? Muito acelerado em casa, muito impaciente. Aí eu, plano B, né? É, plano Plano B, B. focou no É, plano B. E assim, naquela época, no caso, eu já cursava, então já estava entrando no mundo do direito, né? Já era operador de direito, sim, já estava sim. entendendo como era que funcionava. Exato, exato. E assim, você já via a questão que o bancário já vive, desde que entra, com aquele ar de ameaça de demissão. Exato, exato. E hoje trazendo um pouquinho mais assim para o ramo jurídico, Sim, sim. esse tipo de ameaça, até indiretamente a gente sabe que tem Sim, sim. nas grandes Sim, corporações. sim. Essa questão dessa ameaça indireta, como é que funciona assim para a questão jurídica? Na verdade, isso aí é uma arbitrariedade, né? Que as empresas costumam fazer no sentido de tentar ter resultados e ganhos, mas é uma forma assediadora. E assédio não pode, né? Tá previsto na lei que o assédio ao trabalhador é um abuso, na verdade, é um abuso de autoridade, vamos dizer assim, né? Que a empresa não pode coagir, você está sendo coagido ali, de tipo, olha, se você não fizer, tem quem queira. Olha, para arranjar trabalho tá difícil, vai ser difícil conseguir te segurar aqui, porque tem que fazer, e assim, eu estava muito uma frase que é assim, Hélio, é inegociável, tem que entregar. Não sei se foi seu caso. E assim, isso faz você virar uma pilha, né? Caramba, eu tenho que fazer, eu tenho que buscar, e não para, não para. Então, assim, isso vai desgastando a pessoa e não pode, né? A lei diz que o empregador tem que zelar pela saúde física e mental do empregado. Então, quando parte para essa seara aí de muita pressão, muita cobrança, muita ameaça, já quebrou, já ultrapassou a linha limite ali do que é permitido pela lei, Doutor né? Hélio, a gente também percebe que mesmo que mude, tipo, a gestão, Sim, o comportamento para direcionar, é. para pedir os resultados é Sim, basicamente o mesmo, exato, não é? exato. Eu passei por duas instituições bancárias, né? Não foi só uma. Passei muito, a maior tempo parte em uma e um tempo menor em outra. Mas assim, só muda o nome. É o mesmo nível de cobrança, é a mesma forma de cobrar, as mesmas ameaças. E assim, eu hoje tenho amigos que. Eu tenho um amigo em específico que está afastado há 10 anos. Ele sofreu um trauma tão grande que ele não consegue nem passar numa agência bancária mais. Ele passa na calçada, já começa a sentir mal, falta de ar. Então, assim, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu acho, inclusive, que precisa de até uma fiscalização maior pela parte do Ministério Público do Trabalho, porque as pessoas estão adoecendo. Isso é muito sério. Eu vejo que tem muito movimento, né, assim, que eles tentam, eles talvez não sei se esse é o termo, mas eles não têm tipo um braço tão forte que são os sindicatos, que eu vejo o Isso, pessoal tenta fazer movimento, manifestação, exato. soltando na mídia, só que tipo, faz aquele tumulto um dia, 2 dias Isso. depois, É. né? Eu até vi uma matéria, era naqueles jornais que eles distribuem, Sim, tipo assim, bancário também é gente, sim. apenas o banco tal que não vê. Uhum. Então, assim, aquilo ali já me É deixou, muito eita, impactante, né? é muito impactante. E com isso, recentemente eu escutei o termo demissão abusiva. Sim. Fala um pouquinho assim, o que seria essa demissão abusiva? Qual é o contexto mesmo? Pronto, o que que acontece? Existem muitas situações que, por exemplo, voltando a essa questão aí do afastamento psicológico, por questão de muita cobrança. Existem casos que o funcionário está afastado do banco, sendo assessorado pelo INSS, recebendo benefício pelo INSS, e ainda assim, ou seja, com isso ele ganha uma estabilidade de um ano quando ele passa por uma perícia e dá tudo certo. E ainda assim, mesmo gozando da estabilidade, o banco demite. Então, assim, isso é uma arbitrariedade absurda. É de fato uma abusividade de poder, né? Que assim, toda empresa ela tem um poder discricionário, ok. Mas desde que esteja dentro dos ditames da lei. Ela não pode fazer sua própria lei, sua própria a sua vontade. Não, não é assim, né? Uma empresa ela tem que seguir o que está na legislação brasileira. E quando ela faz isso, demite uma pessoa doente, quando a lei diz que se o trabalhador adoece no âmbito do trabalho, o responsável é a empresa. Então, quando ela faz isso com o trabalhador doente,
comprovado por uma autarquia federal, que é o INSS, por exemplo, ela está sendo totalmente abusiva. Isso não pode. E quando isso acontece, a gente entra com recurso para poder estar reintegrando o funcionário, enfim, para que ele possa voltar a ter os benefícios, enfim. Isso é só um exemplo do que Uhum. acontece, tá? E isso tem que, volto a dizer, isso tem que ser fiscalizado. Os sindicatos realmente eles tinham muita força no passado. Depois da reforma, eles perderam um pouco, da reforma trabalhista, eles perderam um pouco de força. São atuantes ainda, mas é nesse sentido. Faz um uba ali, passou. Eles tentam, na verdade, mas não tem a mesma força de antes. Isso aí é fato. É, dessa questão aí de tipo, a pessoa tá afastada, voltou para Sim. trabalhar, foi demitida. Eu já tive até outros convidados aqui que a gente fala sobre esse assunto, que é aquela Uhum. questão do benefício, que Isso. garante uma estabilidade e outra Perfeito. que não garante. Exato. Porque é muito importante o trabalhador saber disso. Uhum. Porque às vezes ele pega um afastamento, aí Isso. aquela história, vai para o INSS, porque teve o benefício aprovado, ele já fica numa zona de conforto, ele não se Isso. atenta ao direito dele. Exato. Aí volta para trabalhar e é demitido, Exato. Exato. né? E aí eu até te pergunto, ele pode, tipo, a empresa, a instituição, Sim. pode simplesmente chegar e tá demitido sem questão de doença, Tá. tá? Tipo, a pessoa tá trabalhando normal, ela pode simplesmente chegar e demitir? Pode. Pode. Porque esse é o poder discricionário dela, né? Tanto ela contrata quem ela quer, quanto ela demite quem ela quer. Desde que não esteja, né, com nenhuma patologia comprovada, logicamente, né, por laudos médicos, perícia do INSS, e que tenha cometido isso dentro do ambiente de trabalho. Porque, por exemplo, eu trabalho no banco, mas eu sofri um acidente de moto, não tem nada a ver, o vínculo não se configura. Agora sim, eu trabalho no banco e venho adoecendo psicologicamente. Não consigo mais dormir direito, não como direito, passei a frequentar de psicólogo, agora estou indo para psiquiatra, tô tomando remédio tarja preta, então assim, tá bem claro que aquilo ali se configurou no ambiente de trabalho. Então, se isso acontece de fato, o banco, a empresa, no caso, a instituição, já perde esse poder de demitir aquela pessoa que está enferma. Mas agora sim, se é uma pessoa que está trabalhando ali, não está entregando resultado, não tem nenhum atestado médico, é o poder dela de Aí eu demitir, te tranquilo. pergunto, já vou dar uma chacoalhada aí nas emoções. Durante a tua jornada Certo. de trabalho lá dentro da instituição, Uhum. você era aquele funcionário que tipo dava prioridade para sua saúde, hoje eu vou ao médico, isso e aquilo, ou você era aquele que sempre deixava para depois, que guardava duas necessidades? Então, no início, eu acho que nos 5 primeiros anos, assim, eu era 100% focado em meta e resultado. Médico só quando tivesse morrendo mesmo, emergência, etc e tal. Mas depois de um tempo que eu vi que o corpo já estava reagindo, eu disse, não, agora é hora de desacelerar, começar a me cuidar direitinho e continuar trabalhando, logicamente, com ética, com aptidão, mas assim, no sentido de que eu tinha que me cuidar também, porque saúde a gente só tem uma. Se perder, já era. Então eu disse, não, caiu a consciência, caiu a ficha, né? Falei, não, já corri tanto, tal, agora vamos se cuidar. Mas no começo eu era só banco, 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 trabalho, trabalho, trabalho e nada de se cuidar. E como a gente já tem falado que são os ambientes só mudam a cor, Isso. o nome, mas é basicamente a mesma coisa. Eu acredito que também no primeiro momento que você precisou se ausentar Sim, para cuidar da sua saúde, você teve uma resistência. tive, com Teve uma certeza. resistência. E nessas resistências, por exemplo, você chegou para o seu gestor para entregar um atestado ou você precisou mandar por outra pessoa? Não, na época eu tive que mandar para outra pessoa, porque eu Ela tava de estava fato doente, né? muito fadigado, sabe? Eu disse, não, tem que dar um tempo aqui, sair desse turbilhão que é o dia a dia do bancário, você sabe. São, eu costumo falar que eu sou muito, a gente fica doutrinado a ser polifuncional, né? São várias coisas ao mesmo tempo que você tem que fazer. E se não fizer, meu amigo? Enfim, então assim, eu disse, não, tem que me afastar, né? Na época eu, se eu não me engano, eu mandei por e-mail, não lembro. Mas eu quis dar um tempo mesmo, sabe, de banco, tentar focar em outras coisas, viver minha vida e dar uma relaxada, porque eu tava em um estágio que, quando eu tava dormindo, eu tava falando de banco e tal. Uma vez minha mãe foi engraçada, ela fez: Quem é Ted? Quem é Ted? Aí eu, Ted, mãe, eu não tava dormindo nem falando Ted. Transferência eletrônica, né, direta, aqui na época eu era caixa, e enfim, pra você ver o nível. Então, isso mexe demais com o psicológico da gente. Se não desacelerar, meu amigo, fica sem freio. Fica sem freio.
E em algum momento, assim, você teve. Eu já vi casos de colegas que, tipo, mandavam o atestado lá para a Sim. agência, mas ainda recebia o contato do gestor para realmente confirmar se Isso. era aquilo. Tipo É, assim, ô Hélio, que não é uma confirmação, né? é Aquilo isso ali mesmo que você quer? exato. Colocar um atestado médico E seus resultados, sua carteira de cliente, como é e que vai sua ficar? carteira e sua Vai exposição empancar, com a vai instituição. impactar. Tu passou por isso também? Não, graças a Deus não. Mas conhece, com Demais, certeza, né? demais, demais, assim. Os lucros que os bancos costumam ter são absurdos, né? Cada trimestre é divulgado aí lucros bilionários, mas assim, a que preço, né? Eu li uma reportagem recentemente que o que mais acomete bancário é doença psicológica. Antigamente era o alcoolismo. Os bancários, um grande percentual de bancários, 70, 80% de bancário era alcoólatra, virava alcoólatra. E hoje não, é doença psicológica no sentido de estar tomando remédio tarja preta, estar fazendo terapia, sabe? É muito sério, é muito sério. Essa questão de, tá gerando lucro, tá gerando, tá, beleza, mas assim, a que custo, né? Enfim, é complicado. É assim, você falou da questão do caixa, falou da questão do TED, do numerário, né? Que Sim, a gente tem todo sim, aquilo ali. E também, além da função em si, que você tem que estar ali, é, tem que ser rápido para não sim, segurar a fila, porque tem sim. um cliente ali do outro E o lado, tempo de fila, um né? tempo de fila. Então já existe uma pressão por parte do Sim, cliente que está do outro lado. é, Já existe a sua autopressão, porque você sim, sabe que além daquele atendimento, você tem que fazer uma coisa na retaguarda. E também existe aquele risco que se você perde, sim. você Repor. tem que repor, É. né? Tem que repor. Existe alguma questão assim que a justiça ela defenda, porque eu já vi colegas tendo que vender Sim. televisão, desistir de festa de casamento, porque precisava pegar aquele recurso para Uhum, repor aquele uhum. valor ali na instituição, pois caso contrário seria desligado, né? A gente, eles levam uma advertência, né? O que que acontece? O contrato, ele vem já com um valor embutido mensalmente. O operador de caixa, né? Ele tem um valor embutido mensalmente no salário, que é chamado quebra de caixa. E o banco se prevalece dessa situação para dizer, não, se ele, aquele valor ali é para ele que ele recebe todo mês, é um percentual para ele guardar esse valor. Para se algum dia tiver alguma perca do caixa, ele pega aquele valor e repõe. Porém, é um valor ínfimo, é muito pequeno. Não chega nem a R$ 500 por mês. Então, assim, um caixa que movimenta. Tinha dia no meu caixa que movimentava mais de R$ 100.000, fazendo TED, depósito, transferência, pagamentos. Então, assim, para quem recebe menos de 400, menos de R$ 500 por mês, para pagar uma falta de 10 mil, por exemplo, não tem condições. Eu lembro que a perca que eu tive foi um cheque de R$ 250 que o rapaz foi sacar comigo. E na pressa eu digitei um zero a mais. Ou seja, de 250 foi para 2.500. Eu paguei 2.500 a ele. Final do dia eu vi e tal. Mas a sorte é que o rapaz foi bem honesto. Eu liguei para ele, expliquei, ele no outro dia foi lá e devolveu. Mas assim, isso é caso raro. O pessoal perde e não sabe nem por onde perdeu. Por tanto que trabalha ali, é tanto movimento. Eu tenho colegas do interior, inclusive, que já perderam 10 mil, 15 mil, 20 mil, que estão afastados psicologicamente, que não aguentava mais. Tá pagando diferença. Ele não conseguia nem se concentrar para contar dinheiro. Então, é isso. Até porque hoje o caixa, ele tem que, além de ser caixa, ele tem que ser vendedor também. Tem meta, né? O caixa, ou seja, já configurei o acúmulo de função, né? Ele tem que ser caixa e tem que estar vendendo seguro, empréstimo, consórcio. O que tira mais ainda o foco do dinheiro. Isso é um perigo, né? Para É quem é caixa. o que está acontecendo que eu vejo é que, tipo, eles estão mudando o Uhum. nome dos cargos, as Isso tá nomenclaturas. tudo diferente Então, agora. tipo assim, esse pessoal que está chegando agora, eles já estão contratando, tipo, como faz tudo. Isso, Porque eles sabem que é, você vai estar ali na área comercial, você vai correr ali para atendimento no caixa. exato. Do nada você já está ali fora naquela área, No abordando o pessoal, atendimento, fazendo uma isso, triagem. isso. Do nada você já tem que estar lá na retaguarda, cuidando daqueles caixas eletrônicos, recebendo o pessoal do carro forte. Do nada, quando você olha, a pessoa tem que estar limpando a mesa. Exato. Então eu vejo que tem essa mudança na nomenclatura, né? Sim, sim. Para não ter essa questão do desvio de função. Isso, o que na verdade isso se configura como uma fraude, né? É uma fraude trabalhista no sentido de que eles querem eles burlam a lei, né? Para evitar o acúmulo de função, desvio de função, criando novas nomenclaturas e mandando as pessoas fazerem tudo, que não pode, né? Se você foi contratado para ser gerente, você tem que ser gerente. Contratado para ser supervisor, é supervisor. E cá, e assim vai. E o que é feito hoje um dia você é caixa, um dia você é gerente, outro dia você é supervisor e tá errado, não pode, né?
E aí não tem cabeça que aguente, né? Porque Exatamente. já pensou, isso aqui eu também tenho visto também, doutor Hélio, que tem outras empresas também, é diferente do ramo de banco, Sim, sim, que está adotando essa medida. Porque, por exatamente. exemplo, você vê, a pessoa está lá no balcão, ele é vendedor, Uhum. aí pronto, pode ir para o caixa. Quando você chega no caixa, a mesma figurinha, é você olhar assim, aquela pessoa que está atendendo, tudo bem. Exatamente isso. Quando você vai na saída, a pessoa diz, volte sempre. Exato, Então, exato. são várias empresas que estão fazendo Sim, isso. sim. Eu te pergunto, quando essa geração mais antiga, vamos supor, ela entrou como caixa e o Uhum. banco faz essa alteração, que olha, além da função de contar dinheiro, você também vai ter que fazer o comercial Sim, ali, vai ter que estar no atendimento comercial. Essa mudança, geralmente, a empresa, ela não chega para funcionário para perguntar, você quer essa nova sim, de função? jeito nenhum. Eles alteram do De jeito jeito dele, nenhum. né? E assim, costumeiramente, o que eles fazem? Olha, sua função aqui vai ser basicamente ficar ali na gerência, uma vez ou outra você dá um suporte no caixa, um suporte ao atendimento, mas sua função é essa, tá certo? Pessoal, ok. Mas no dia a dia, olha, hoje você tá aqui, tá? Amanhã tá ali, hoje tá aqui e você fica rodando, né? Rodando, sendo polifuncional, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E é um perigo à saúde mental, principalmente, né? Porque chega uma hora que você não consegue nem fazer nenhum nem outro. Vai faltar dinheiro no caixa, vai faltar meta na gerência, vai dar diferença lá no autoatendimento, vai receber reclamação lá fora na triagem de fila. Então, assim, é humanamente impossível a pessoa se manter no trabalho por 5, 10, 15 anos fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso aí é fato. Então, é, isso aí tem que ser de fato fiscalizado, porque se a tendência for essa, eu não sei qual vai ser o resultado final, sinceramente. É, e é perfeito, assim, conversar com uma pessoa que já viveu o que eu É, vivi. É assunto que a gente tem, eu acho que pode botar várias horas de sim, sim, é podcast. verdade. Mas, óbvio, é excelente. Só que eu quero que você deixe, assim, uma dica como o pessoal hoje, que tá Uhum, na ativa, sim. né, o profissional bancário, como é que ele pode se defender, se proteger de uma demissão injusta? Uhum. Qual é a dica que temos para hoje? Olha, eu acho que, primeiramente, além de ter que trabalhar com ética, né, com zelo, o profissional tem que se respaldar no sentido de sempre estar, sempre que receber mensagens via WhatsApp, tem acontecido muito, tá? Fora expediente, cobranças, antes de expediente, é, solicitando resultado para hoje, tipo, 6:30 da manhã, já teve cliente meu que me mostrou aqui, doutor, 6:30 da manhã, olha, hoje eu quero que você entregue tantos mil disso. Não pode. Espera nem a pessoa chegar no banco. Mas, enfim, é isso, é se respaldar guardando isso. Isso aí são provas que futuramente podem ser usadas a seu favor, né? Porque, e assim, sempre ter colegas que presenciem isso, porque no direito do trabalho uma prova testemunhal vale mais que uma prova documental. Então, você tendo pessoas que testemunhem isso, ou seja, você compartilhando, olha, fulaninho, para hoje, olha a hora que eu fui cobrado hoje. Eu recebi esse e-mail aqui, olha quanta rispidez nesse e-mail, né? Imprime, deixa lá guardadinho e futuramente vai ser utilizado a seu favor. Entendi. E exatamente a gente reforça a mesma dica Uhum. para a questão dos cuidados de saúde. Sim. Porque o pessoal tem a mania de vai ali, faz um exame, e simplesmente O médico dá atestado, né? Se afaste, a pessoa não vai. não vai, não manda o atestado, porque tem medo de sofrer Sim, retaliação ali sim, dentro da sim. instituição. A pessoa até faz um exame que detecta alguma coisa, mas Isso. ela diz, eu tenho minha carreira para cuidar. É. Então, não, é o fato de descartar aquele documento, porque Hum, aquele documento pode ser usado com depois. certeza, com certeza, com certeza. Assim, quanto mais antigo o documento de exame, de laudo médico, é mais importante no sentido de comprovar, né, a patologia. Porque uma coisa é você ser demitido em 2025 e apresentar um exame de 2025. Outra coisa é você ser demitido em 2025 e apresentar um exame de 2016. Então, assim, configura isso que você está falando, que vem sofrendo há muito tempo de tal patologia, mas não apresenta com medo de represália, que acontece. Acontece. Então, isso é de fundamental importância que se guarde e futuramente, caso precise de uma assessoria jurídica, você está apresentando para o seu advogado para estar sendo registrado numa futura ação judicial, né? E que de preferência, caso procure, né, procure uma pessoa com experiência, Exato, exato. experiência no ramo, Sim, porque sim. tipo assim, é como se fosse uma chance única, né, de você Exato, reivindicar o seu direito. Que às exato. vezes pega uma pessoa que
Não é reduzindo o profissionalismo Sim, de ninguém, mas assim, às vezes pega uma pessoa que diz, não, pode deixar, eu te ajudo com isso aí, o direito, tá, tá, tá. Mas se a pessoa não tiver uma experiência para poder lidar com tanta informação, com tanto documento, tem a prova física, tem a prova testemunhal, às vezes pode até colocar o processo a perder, com né? certeza. Eu tenho vários clientes, inclusive, que vieram de outros profissionais, né, que não atuavam na área trabalhista bancária, que fique bem claro, o bancário é um nicho bem específico. É por isso que cabe seu comentário de procurar um profissional especializado na área, porque quem não entende vai se aventurar termina fazendo isso, né? Infelizmente perde a ação, dá improcedente, e a pessoa que está ali com a expectativa de ter seu direito reavido vai por água abaixo, né? Gera uma frustração, na verdade, né? É. E assim, a gente já falou muito, eu volto a dizer, os bancários e ex-bancários, eles têm a mesma história. E aí eu trouxe aqui alguns casos para a gente fazer uma brincadeirinha, para Certo. descontrair, para quebrar um pouco mais o gelo, Formalidade, a né? formalidade. Certo. E aí eu trouxe aqui algumas situações do quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Quem nunca fez aquilo? A primeira delas é o seguinte: quem nunca recebeu aquele e-mail às 23h59 dizendo que precisa bater a meta até meia-noite? Acontece, viu? Acontece, né? Acontece. Acontece, a gente acaba recebendo, finge que não viu, porque é Sim, sábado, é sexta-feira exato. de noite, como é que eu vou entregar um resultado hoje? Como é que eu vou. É muita informação para nossa cabeça, né, doutor Hélio? Muita. E aí eu tenho outra aqui bem bacana. Quem nunca viu o cliente chegar correndo às 14h59 para fazer aquela transação de 1 hora? Ele ainda diz assim, é É rapidinho. rapidinho. Acontece. Situação de, Acontece. de caixa, né? Acontece. Porque você já tá louco ali para fechar o caixa. Exato. Porque tem horário, né? Você não pode fazer hora extra, né? Você é fiscalizado até por isso. Mas tem meta, né? De não cumprimento de hora extra. Os bancos geralmente costumam fazer isso, mas tem que atender o cliente, né? Eu vi uma turma desesperada, quando, tipo assim, as agências fechavam 15 horas, né? Que é um período aí. E aí eu vi que uma instituição estendeu o horário de atendimento a público. Sim. Então, o que fechava de 15 e o funcionário ficava ali tentando se concentrar para desempenhar melhor as funções, para dar retorno ao cliente, para organizar Uhum. a vida ali Sim. internamente, Sim. esse tempo deixou de ter, acabou, né? Então eu vi uma turma muito desesperada nessa época, Sim. de, tipo assim, poxa, se antes a gente tinha 2 horas para Sim. fazer os trabalhos internos, Isso. não tem mais, Exato. né? Não tem mais e o funcionário também não poderia Deixar de atender, né? deixar de atender. E tem a questão também que a instituição não permitia fazer hora extra contabilizada. Então, assim, isso apertou muito o Sim. psicológico dos profissionais. É, Porque, principalmente para quem tem essa habilidade, essa característica de dizer assim, eu tenho que atender bem o meu sim, cliente, eu sim. tenho que dar retorno para ele, até porque eu tenho uma meta para bater, eu Exato. tenho um resultado para Exato. entregar, eu tenho uma vida profissional Sim, para fazer valer a pena. exato. Essa época não te atingiu, não, né? Não, Essa graças a Deus mudança não. Graças a já Deus não. foi E recente, eu né? costumava falar que, exatamente, quando o banco tava, a agência fechada, era a hora que a gente trabalhava. Porque quando a agência abria de 10 às 4, no meu caso aqui em Recife, é a hora do pega pra capar, né? A gente não conseguia nem respirar direito, que era atendendo um cliente, outro, e quando fechava a agência que a gente começava a dar vazão às demandas, né? Aí eu vou puxar outro quem nunca. Quem nunca foi abordado na padaria, na academia, no churrasco do vizinho com aquele: Ei, você trabalha no banco, né? É só uma E informaçãozinha. viagem de férias já aconteceu comigo. Eu tava na praia, ó, meu gerente ali, Hélio, opa, meu amigo, tudo bom? Aí você sai correndo. É, deu um oi tangente, né? Porque senão vai começar, rapaz, minha conta, etc. Não, não dá, né? Na Esse, férias não. esse tipo de situação, por exemplo, o cliente que manda mensagem fora de horário. Sim, Já voltando nesse outro assunto que a gente falou um pouco antes. Ele manda mensagem fora de horário, 10 horas da noite. sim. Manda foto de cartão, minha conta está bloqueada, meu cartão bloqueou, essa compra não está sendo aprovada, eu estou no exterior. Isso também tem como caracterizar como hora extra? Não, não. De Porque que. aí, no caso, é justamente, a hora extra se caracteriza quando é quando você é subordinado, né, de um chefe e o chefe tá te cobrando isso, mas um cliente, você não tem a obrigação de responder, no caso, né? Então, fica a seu caráter ali, respondeu não, mas trabalhou, foi por sua conta, tá? Não configura não, hora extra não. Ei, mas o cliente acha que você Ah, é, é não, obrigado. é verdade. Eu, Então, eu já perdi cliente por conta disso, será que tá? eu posso fazer um apelo ao Eu já, pessoal que está em é, casa? eu já perdi cliente por conta disso, tá? Não respondi.
final de semana. Quando foi na segunda-feira, ele disse, ó, quero encerrar minha conta. Você não me respondeu. Eu disse, mas era final de semana. Mas eu precisava saber. Então, Eu tudo acho que bem. os clientes que vão assistir isso aqui, ó, pelo amor de Deus, tenha paciência com os seus gerentes, porque eu É, perdi cliente por conta disso. é. Eu perdi cliente. Foi uma situação bem. Foi bem pesada, assim. Eu Uhum. acho que afetou muito mais o meu psicológico, porque era uma cliente que eu sempre dava um bom atendimento É e isso. tudo mais. E naquela vez que eu tava ali sobrecarregado, não consegui dar o retorno, Uhum. eu É, fui o pior funcionário, então, assim, eu me senti muito mal por é isso. ruim, é ruim. Mas vamos respirar que ainda Passou, tem mais, viu, passou. ó? Vamos embora. Quem nunca ouviu um chefe dizendo: se não bater a meta, vou ter que te trocar? Enquanto dava aquela risadinha que debochada, sarcástica, e você. E saia pela tangente. E Deixa aí, ali a bronca na cabeça da pessoa, você né? passou por isso? Passei demais. Passei demais. É muita coisa, são muitos detalhes É, aqui. E o pessoal que pensa que é só um favorzinho, ah, é só um favorzinho, é só um depósito, isso e aquilo, e você acaba que é muita atribuição nas costas do muita, bancário. muita, muita. Então, é basicamente isso. A rotina do bancário, ela é muito pesada, Demais, mas a gente demais. tá com a justiça Sim, que sim. procurar, como eu falei mais cedo, a Uhum. pessoa que tem experiência para defender, Exato. para orientar. Eu acho interessante os profissionais que, mesmo estando na ativa, já têm esse interesse Sim, de buscar sim. situações, buscar profissionais para fazer uma consultoria, para trocar ideia, Exato. até mesmo para juntar, né? Juntar documentos, papéis, Uhum. direcionamento. E saber, Magnus, que assim, procurar ajuda, né? Estando ativo num trabalho, isso não configura crime, não configura nenhum tipo de lesão à empresa, nada. Você está buscando informação. Porque, assim, muita gente fica reprimido. Escuta essas frases. Olha, se você não fizer, eu vou ter que trocar. Isso é um assédio? Claro. Então, assim, a pessoa que passa por isso, muita gente muitas vezes se retrai e não busca ajuda. Quando, na verdade, tem que ser o contrário. Você tem que buscar ajuda no sentido de entender se aquilo ali está certo ou está errado e entender o que você está fazendo está certo ou errado para estar recebendo aquele tipo de ameaça, vamos dizer assim, né? Que não deixa de ser uma ameaça. Então, assim, até para tranquilizar o seu psicológico. Você, poxa, eu tô trabalhando bem, fazendo o que a empresa manda eu fazer, estou escutando isso. Peraí, quem tá errado, sou eu ou ele? Então, a partir do momento que você tem informação, informação vale ouro. A partir do momento que você tem informação, você faz, não, calma, o errado aqui não sou eu. Então, trabalha mais tranquilo, trabalha mais. Porque quando a pessoa recebe uma, uma mensagem dessa, ela começa logo a se sentir culpada, se sentir inferiorizada, achar que está fazendo coisa errada. E não tá, muitas vezes não tá. É porque, de fato, trabalhar com venda com o público é difícil, você sabe. E às vezes a gente tenta traçar uma meta e não consegue chegar. Paciência, é ser humano, ninguém aqui é máquina. Mas as pessoas, os gestores não entendem isso, eles não querem, não aceitam isso, na verdade, né? Mas tem que ter essa plausibilidade de entender que, calma, se fulaninho não conseguiu esse mês, próximo mês ele consegue, né? E assim vai. Mais informação nesse momento eu acho que é crucial, para que você até se acalme e seu psicológico fique tranquilo. Porque se de fato você entra nessa pilha, meu amigo, é uma ida sem volta, tá? É, porque quando você é conhecedor, para Isso, reformular, assim, como quando você é conhecedor do que pode e isso, do que não pode, exato. você vai conseguir trabalhar de uma forma mais saudável. É verdade, E com talvez até certeza. mesmo desacelerar um pouco Sim. mais, porque a gente vê que é muita pressão mesmo. Eu brincava, eu aprendi, eu falava sempre, gente, é muita pressão para minha cabeça, Uhum. isso e aquilo. Então, é basicamente isso. Ficar ligadinho, principalmente no nosso podcast, Sim. o tanto de profissional que tem passado por aqui, sempre com essas dicas valiosas. Uhum. E aí são histórias que se conectam, Sim. né? Uma situação hoje, um ex-bancário do lado de É. cá, entrevistando, conversando. E é isso. Então, já falamos sobre como se proteger de demissões e tudo Sim. mais. E eu te pergunto, agora, tipo, fui demitido. E agora? Busque seus direitos. Porque assim, sempre vai ter. Isso é fato, tá? É, são pouquíssimas empresas no Brasil que seguem à risca o que a lei determina. São pouquíssimas. Então, assim, busque seus direitos, fale com um especialista, converse. Conte como foi seu dia a dia, o que você passou, deixou de passar, e a gente vai analisar o que cabe e o que não cabe. Se couber, ótimo. Se não couber, olha, infelizmente, infelizmente não, felizmente a sua empresa é uma empresa íntegra, trabalhou de acordo com a lei, não tem o que reclamar, não tem o que fazer. Agora, tendo direitos suprimidos, a gente vai atrás na hora.
Na hora. Perfeito, perfeito. Doutor Hélio Nascimento. É, Vou mandar intimação mais vezes ao você participar desse daqui. Vou tô à trazer mais disposição. situações para a gente comentar. Perfeita. E aí a gente vai finalizar agora nosso episódio de hoje. Tranquilo. Vou deixar aí disponível ali aquela câmera para você mandar aí um alô, um agradecimento pro pessoal que assistiu até aqui, que a conversa foi longa. Aham. Fica à vontade. Para você que nos assiste até agora, né? Primeiramente, muito obrigado por sua audiência, por seu tempo. E assim, não fique recluso naquilo que diz respeito ao medo de perder seu emprego, de estar fazendo alguma coisa errada, quando você tem a consciência de que não está. Então, assim, teve dúvida, procura um profissional. Eu tenho certeza que até a sua performance dentro do seu trabalho vai melhorar a partir do momento que você souber o que é seu por direito ou não. Tá bom? Me coloca à disposição para voltar mais vezes e tá batendo esse papo super é, válido, acredito que sim. Ah, é perfeito. E é isso, pessoal. Você que nos acompanhou, ele já fez o fechamento do episódio de hoje. Isso é coisa de bancário, né? A proatividade puxa Exato, muito. exato. Fiquem ligadinhos nos próximos episódios. Tem muito episódio legal aí que já tá aqui no nosso canal para você ficar por dentro de tudo. Não esquece de clicar na mãozinha aí, gostou o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, tem sininho para você também clicar, né, para não perder Sim, perfeito. nenhum episódio, que é muita informação positiva. E aqui a gente fica com esse fechamento top, com a presença do nosso amigo Dr. Hélio Nascimento. E no O que pode, você vai ficar sabendo o que pode e do que não pode, né? Exatamente. Até a próxima.